boa tarde, a paz de Deus para todo mundo que vai acompanhar esse podcast, o nosso 14º podcast, né? Glórias a Deus. E nós estamos fazendo aqui esse podcast em nome do Senhor Jesus. Aqui no canal, a palavra vive e eficaz verdadeira. Irmãos, de acordo com as revelações de Deus, o assunto que nós vamos falar da questão dessa vez é de uma parábola, sabe? Jesus Cristo, ele contou uma grande parábola, uma parábola muito bonita, que ele fala da questão dos 10 talentos, sabe, irmão? Parábola dos talentos é desse jeito assim, irmãos. O que é talento, irmãos? Parábola dos talentos. Quando a gente fala talento, nós estamos falando dos dons, nós estamos falando daquilo que Deus nos emprestou, irmãos. Glória ao santo nome. Os talentos você tem usado aquilo que Deus te deu. É uma parábola muito conhecida, né, irmãos? E conta de três trabalhadores, que o próprio proprietário pediu a eles, como Jesus Cristo contou, né, irmãos? Para fazer um trabalho para ele, não é verdade? Aí, cada um deles recebeu, como vocês vão ver nessa parábola, um recebeu 5 e granjeou 5. O outro recebeu 2 e granjeou 2. E o último pegou seu talento e enterrou debaixo da terra. Aí eu pergunto a vocês. A gente sabe, irmãos, que hoje em dia o povo está vivendo aí de ilusão no mundo. O povo tem perdido o entendimento das coisas de Deus. Por quê? Tem dado mais ouvidos à doutrina de demônios do que das coisas de Deus, irmãos. E o povo está brincando com Deus. É incrível a ousadia de falta de entendimento que os incrédulos estão tendo hoje em dia. Só que tem um detalhe, irmãos. Quanto mais dons Deus empresta, mais ele será cobrado lá no tribunal do galardão. Então, saiba que tudo que Deus te deu emprestado, seja de cantar, seja de orar, seja de pregar, seja do que for, tudo vai ser cobrado. Glória ao santo nome. Seja bom, seja mal. Então vamos agora para a palavra, tema deste assunto. Parábola dos talentos. Jesus Cristo contou essa parábola maravilhosa para os seus discípulos. Então lá em Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30, Jesus falou assim, da seguinte forma, esta palavra. Que nós vamos fazer agora com a ajuda e a guia de Deus. A parábola dos talentos. Jesus continuou. O reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e o pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo. Fez negócio com o dinheiro e conseguiu outras 500. Aqui, irmãos, é um outro entendimento, tá? Mas a gente pode dizer, por exemplo, 5 talentos que ele recebeu, certo? Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas, ou se você preferir na outra Bíblia como está escrito, 2 talentos, né? Ele conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu e fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Vocês vêem só? E aquele que recebeu um só, que é 100 moedas, né? Ele escondeu o dinheiro do patrão. Aqui está no entendimento fácil de compreender. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo:
o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 moedas que conseguiu ganhar. Muito bem, empregado, bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. E por isso vou pôr para você negociar com muito. Tá vendo? Venha festejar comigo. Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 moedas que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Oh, glórias a Deus. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco. E quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Glórias a Deus. Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Até aqui, irmãos. Amém. Vocês veem só como que a parábola dos talentos, ela é tremenda, né, irmãos? Eu vou ler agora na Bíblia minha aqui escrita. Para quem não entendeu direito, vou entender. Então vou explicar aqui na forma mais fácil, que é na minha Bíblia aqui. Na Bíblia está escrito assim. Eu vou ler 2 vezes essa palavra aqui para vocês entenderem do que eu estou querendo dizer. Lá em 25 de Mateus, capítulo 14, diz assim: porque isto é também como o homem, que partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e assentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E por muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco tu foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse o seu senhor: bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco tu foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, e que ceipas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo. Sabes que ceipo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu visse, receber o que é meu com juros. Tirai, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver dado, terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Então, a introdução sobre esse assunto é a seguinte. A igreja contemporânea, ela perdeu, né, irmão, né, a todos esses anos, que começou agora, essa igreja contemporânea, quando falamos contemporânea, é nos dias de hoje. A igreja dos dias de hoje perdeu o foco acerca da vinda de Cristo. Eles perderam o foco, cansaram de esperar. Então, como as servas loucas, né, irmãos? Parece mais uma vez que o povo de Deus julga demorado a promessa, o cumprimento da promessa de Deus. Onde está escrito isso? Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9. Quer ver? Eu vou provar para vocês. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz aí, ó. E o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Ele espera que você se arrependa de seus pecados, de seu pecado. Por que está demorando tanto para Jesus vir buscar? Porque o próprio Deus, irmãos, é longânimo. Ele tem tido paciência com esta geração. Ele tem tido paciência. Mas nós sabemos, irmãos, que uma hora vai se cumprir a promessa de Deus. Então, irmãos, não pensam na vinda de Cristo. Estão pensando no dia de hoje desse mundo. Estão preocupados com suas riquezas materiais. Estão preocupados com a questão do dia a dia, do alimento, de tudo. Até de televisão, computador, celular, né? Estão preocupados com o Facebook, com o WhatsApp, conversando conversa desnecessária, não pregando o evangelho, não fazendo a vontade de Deus. E eles ainda falam, está demorando muito o cumprimento da promessa. E o próprio Deus falou aqui que vocês têm que se arrepender. O Senhor falou que não vai demorar a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Ou seja, ele vai vir sim. Né, irmãos? Ele tem tido paciência com todos vocês. Como Deus falou aqui, ó. Porque não quer que ninguém seja destruído. Ou seja, ele estendeu a mão a todos. E muitos não ouviram a pregação. Ele não queria que o povo fosse destruído. Mas ele queria o quê? Que todo mundo se arrependesse de seus pecados. Como consequência o ide e pregai. Glória ao teu santo nome. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Deus já me cumpriu. Então, vocês estão brincando com a palavra de Deus? Glória ao teu santo nome. Como consequência, o ir de pregar tem sido esquecido. O povo não lembra de pregar a volta de Cristo. O povo não lembra de pregar o arrebatamento. O povo não lembra de pregar o Apocalipse. O povo não prega na igreja sobre Isaías. Não prega sobre Jeremias. Não prega sobre Zacarias. Não prega essas partes fortes da palavra. Eles têm esquecido do ir de pregar. Tem sido esquecido. O povo está nem aí. Né? Marcos, capítulo, aonde que para isso? 16, versículo 15. Então ele disse, vão pelo mundo e anunciem o evangelho a todas as pessoas. O próprio Deus falou para anunciar o evangelho às pessoas. Não é verdade? Glórias a Deus. Ele não pedia para o povo pregar o evangelho? E cadê o povo pregando o evangelho hoje? Na rua, na internet, na igreja. Na igreja que ainda tem os poucos ainda que servem a Deus. O povo tem esquecido da promessa. E esta promessa, Deus prometeu, Jesus prometeu que iria preparar moradas lá na glória de Deus. Na igreja apostólica,
O senso da volta iminente de Cristo era um motivador para a evangelização naquela época. A própria convicção que a evangelização estava diretamente relacionada à vinda de Cristo e à consumação do reino de Deus. Mateus 24, versículo 14. Não é verdade? A convicção que a evangelização estava diferente daquela época, diretamente relacionada à vinda de Cristo e à própria consumação do reino de Deus. Mateus 24, versículo 14. Está falando aqui, ó. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. E então virá o fim. Ele vai ser pregado no evangelho todo. Isso aqui é a parte mais importante de tudo. Então virá o fim. Vai ser pregado. O próprio evangelho, no 24 de Mateus, fala dessa questão. Sobre a consumação do reino de Deus. Acontecerá relacionada à vinda de Cristo. Fez que cada cristão, evangelista e missionário, a fim de que a vinda pudesse ser apressada. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 12. Está aqui, ó. Esperem a vinda do dia de Deus, ou dia do Senhor, né? E façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo, e tudo que há no universo ficará derretido. Tá vendo aí, ó? O mundo não acabou por água aquela vez? O que Deus vai aplicar agora na terra? Fogo. Fogo. Fogo consumidor de Deus. Lamaia, cantaria, Senhor. E o povo brincando de ser crente. E o povo brincando de ser cristão. Glórias a Deus. Então, o povo está achando que eles estão cegados de entendimento, podem fazer o que quiser, não tem problema fazer isso, não tem problema fazer aquilo. E se não tem seu problema, vai levar você para a condenação eterna. Deus falou claro que o fim vem e ninguém está vigiando. Tem gente que não vigia, está aí no pecado, está aí na modernidade, está fazendo o que bem entender. E não usa dos dons que Deus deu. Tem gente que tem o dom de cantar, você cantar o hino, com aquele louvor, aquela importância de louvar a Deus. Até aquele talento de você profetizar profecias que vêm dos céus, através da revelação de Deus, irmãos. O dom da profecia, irmão, por exemplo, é um dom tremendamente poderoso. Que Deus faz uma revelação e esta revelação se cumpre no tempo determinado. O dom, por exemplo, também de cura. Sabia que existe o dom de cura? O dom de cura, irmãos, é como foi com os seus talentos. São dons. O dom da cura, você tocando no enfermo, você tocando aquela mão e falando em nome do Senhor Jesus, te liberto. Sabe que uma alma ser libertada pelo dom de cura? Glória ao teu santo nome. Visão. Existe o dom de visão. Deus pode mostrar para você, acordado mesmo, que vai acontecer com a terra. Alguma visão. Ele pode dar para você ver o inimigo. Ele dá para você ver os anjos. Ele é um dom tremendo. Deus faz umas revelações tremendas. Você consegue ver com os olhos espirituais. Tanto os anjos quanto os demônios. Glória ao teu santo nome, Senhor. Então o povo está brincando de ser crente. Outro dom também é o dom de pregação. O dom que nós temos usado bastante nas lives, nos podcasts. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, mas também explicando este ensinamento com forte intensidade. Porque Deus me tocou para falar sobre essa parábola dos talentos. Glória ao teu santo nome. A pregação, irmãos, é você falar de acordo com a palavra de Deus. Você lê a palavra e a própria interpretação é o Espírito Santo que te dá quando ele te usa. Existe o dom de tocar também. Eu toco meu instrumento. É uma coisa tão linda, irmãos. E é um dom tão bonito, o dom da música. Você pega o instrumento, você toca, sabe? Aquela comunhão, aquela virtude, aquela firmeza do Espírito Santo.
Existe um dom para você expulsar demônio? Existe. Você tem que estar santificado, óbvio. Você tem que estar preparado para poder usar o dom de expulsar o demônio. Você tem que estar purificado, vai dizer isso. Você tem que se purificar como? No jejum. Glória ao santo nome. Você purifica as suas vestes, e quando você vê o endemoniado, você pode repreender ele no sangue de Jesus. Sempre fala, não é você. Fala sempre assim, ó. Em nome do Senhor Jesus te repreendo. E ele vai ser repreendido. O próprio Jesus deu a instrução de expulsar demônios, de pregar o evangelho, de curar os enfermos. Glória ao santo nome. Vocês vê só? E outros dons também, dom de oração, o dom comum de oração. Esse todo mundo tem que ter para orar, prostrar o joelho, pedir perdão. Outros também têm dom, por exemplo, glória ao santo nome. Existe um dom bonito, o dom de falar em linguagem dos anjos, irmãos. O dom de linguagem. Você, quando você está muito assim, na comunhão com Deus, você acaba até dobrando a sua língua e falando, irmãos, em linguagem dos anjos. São muitos dons que Deus tem, irmãos. Glórias a Deus. São muitos dons. Eu falo, irmãos. Deus está só citando aqui, eu falar de alguns deles. Mas dons, como diz nas Escrituras, são que nem presentes que Deus dá para nós servir a Ele, irmãos. Glória ao santo nome, é o próprio poder de Deus. Aleluia ao santo nome. Através do intermédio do Espírito Santo, Deus derrama o dom em cada um dos corações. Então, irmãos, é como fala aqui, ó. A vinda de Cristo é a consumação do reino de Deus. O próprio fim vai chegar, irmãos. E ele fala claramente que a vinda de Cristo pudesse ser apressada. Além disso, havia um senso de dever pessoal quanto à própria evangelização. Em Atos dos Apóstolos, encontramos toda a igreja contando com a simpatia do povo, porque estava envolvida com o povo. E quem testemunhava o evangelho com amor e entusiasmo. A quem testemunhava o evangelho com amor e entusiasmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Vamos ler lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. A cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Glórias a Deus. Você vê só? Você tinha que servir a Ele com amor. Glória ao Santo Deus, com a própria simpatia do amor, que estava envolvida com o próprio povo naquela época. Eles testemunhavam o Evangelho com amor e entusiasmo. Todos eles, irmãos, eram responsáveis pela própria evangelização. Não somente aos apóstolos, mas cada casa era um lugar a partir de onde se difundia o Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no pátio do templo, e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Glórias a Deus. Sempre se reuniam, tá vendo? De casa em casa, e procuravam ensinar e anunciar. Eles faziam anúncio da boa notícia a respeito de Jesus. Isso acontecia antigamente, isso acontece até hoje, nos dias de hoje também. Nessa geração incrédula dos dias de hoje. Creio que essa responsabilidade contra a própria evangelização era um fruto de interpretação correta aos ensinos de Jesus. Nisto, creio que a parábola dos talentos teve papel fundamental. Daí a importância de estudar muito mais melhor. Então, o primeiro passo de nós entender aqui a parábola é nós entender a questão de como era explicada, certo? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro item, que é entendendo a parábola. Então, segundo Jesus, um homem, ele decidiu
ausentar-se de seu país. Ele queria se ausentar, né? Tirar um descanso, alguma coisa assim, né? Porém, antes dele, propriamente dito, sair de viagem, o que ele fez? Ele chamou todos os seus empregados de confiança que ele tinha. Ele entregou os seus bens, ou seja, a gente pode dizer aqui no caso, os dons. Mateus capítulo 25, versículo 14, ele fala isso. Né, irmãos? Para um, ele deu, vamos falar na linguagem fácil, né? Para um, ele deu 5 talentos. Para o outro, ele deu 2. E para o último, 1. Na Bíblia fácil, ele é escrito mais ou menos 5 mil, acho que é 5 mil moedas, o outro é 2.000 moedas e o outro 1.000 moedas. Não é 1.000, vamos ver. 500 moedas, o outro tinha 200 moedas e o outro tinha 100 moedas. E cada um segundo a sua própria capacidade. E então ele partiu. Como está escrito em Mateus, capítulo 25, versículo 15, que tem a ver com a parábola, tá? Então, ele dividiu 8 talentos entre seus 3 servos. Então, ele deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro, segundo sua própria capacitação, ou capacidade, se preferir. Os próprios talentos que Jesus se refere não são os dons naturais ou até mesmo espirituais que uma pessoa possui. Jesus está falando acerca de dinheiro. Talento era o nome da moeda vigente. Um talento é equivalente a 6.000 denários. O salário mínimo de um trabalhador braçal era um denário. Irmãos, Jesus está falando aqui, a princípio, da questão de entendimento de um tipo de dinheiro, né? Então, ele tinha talentos recebidos 5, o valor em denários era 30.000 na época. E o tempo para juntar o valor daria 82 anos. Talentos recebidos 2, 12.000 denários, 32 anos para juntar o valor. 1 recebido 6.000 denários, 12 anos para juntar o valor. Irmãos, eu vou ser sincero aqui, nessa parte aqui, dessa questão aqui, eu não concordo, tá, irmãos? Eu vou ser sincero. O meu entendimento aqui no Espírito Santo é que claramente os talentos que Jesus está referindo são sim os dons naturais e são sim os espirituais, tá? Porque se você granjeia 5 talentos, você vai receber outros 5 talentos. Se você granjeia 2, você vai granjear 2. Se você tem 1, você granjeia 1. Desconsidere essa parte aqui, irmãos, que eu falei agora. Esse negócio aqui de dinheiro tem nada a ver. Mas vamos continuar. Diante deste quadro, irmãos, percebemos que Jesus... Deixa eu ver aqui... Presta muita atenção nessa explicação. Eu vou falar na questão que está escrito no artigo, mas eu vou explicar já na questão espiritual, tá? Prestem muita atenção. Porque tem Bíblias que é escrito o dinheiro. Tem Bíblias que é escrito talento, tá? Mas era a moeda vigente dessa parábola que Jesus contou. Aí vamos supor que a pessoa estava trabalhando e ela tinha mais ou menos 500 moedas um tinha, 200 moedas o outro tinha e o último tinha 100 moedas. O de 500 é o que tinha 5 talentos. O que tem 200 moedas era o que tinha 2 talentos. E o que tem 100 moedas é o que tem 1 talento, tá? Não confundam as coisas, estão falando de acordo com a parábola. Então, irmãos, é os denários. Denários é uma moeda comum da época de Israel, né, irmãos? Então, diante desse tipo de quadro, o próprio Jesus Cristo, ele está tratando as suas... Ele está explicando aí de uma fortuna que um homem conseguiu juntar durante a sua vida, certo? Já vou explicar a parte espiritual disso. Temos que perder a ideia de um servo indo aos banqueiros com 5 moedas, bem como a imagem do servo enterrando uma moedinha.
Estamos falando de fortunas a princípio. Calma que eu vou explicar na parte espiritual isso aí. Cada servo saiu para lidar com o que recebera, certo? Os dois primeiros, eles investiram aquilo que lhe foi confiado. Ambos tiveram lucro de 100% sobre o valor investido. Onde que está escrito aí? Escrito aí? Em Mateus 25, capítulo 16 e 17. E foi até um bom investimento, né? Porém, aquele que recebeu um talento preferiu enterrá-lo. Mateus capítulo 25, versículo 18. Isso era algo comum naqueles dias da antiga Palestina. O receio de guerras e ladrões levava pessoas a enterrar tais tesouros ou parte deles, para evitar que fossem roubados em suas casas. O próprio Jesus afirma que passou um longo tempo até a volta do Senhor. Ele deu ênfase ao retorno e não ao tempo até o retorno. Essa foi a mesma ênfase dada em outras parábolas, que a gente vê aqui, ó. Mateus capítulo 24, versículo 45 a 51. Marcos capítulo 13, versículo 28 a 37. Lucas capítulo 18, verso 11 a 27. Que não é o foco desse assunto aqui, tá? Jesus, ele queria que os seus discípulos estivessem certos da tua vinda, no qual consumaria o seu reino e acertaria contas com seus servos, retribuindo a cada um segundo as suas obras. Mateus capítulo 16, versículo 27. Assim como fizera o Senhor na parábola. Mateus capítulo 16, versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Glórias a Deus. Então vai ter cobrança, irmãos. Então, se vocês pensarem agora na questão espiritual, irmãos, o talento que nós refere aqui na espiritualidade é os dons, né, irmãos? Talentos são dons. Um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Sendo que estes 5, eles fizeram a parte deles, eles frutificaram, eles, aleluia, fizeram a vontade verdadeira do dono daquela fazenda, né? E eles frutificaram e eles receberam, um recebeu 5, o que tem 5 recebeu mais 5 talentos, o que produziu 2, né? Recebeu 2, produziu outros 2. E o que tem 1, enterrou o talento debaixo da terra. Nós estamos falando aqui, irmãos, das riquezas espirituais. O dom da música, o dom, por exemplo, 5 talentos. Você frutificou o seu dom da música, o dom de louvar, o dom de cantar, o dom de profetizar, né, irmãos? O dom, aleluia, teu santo nome, seu expulsar demônios, e você reproduziu outros 5 que você recebeu da glória. O que recebeu 2, vamos supor que ele tem um dom da música e o dom da pregação. Ele fez os 2 corretamente da parte de Deus e recebeu outros 2 talentos novos. E o que receberá 1? Enterrou o talento. Enterrou. Não quis saber. Então, irmãos, é para vocês terem uma ideia que quanto é mais dado, mais será cobrado. Mas saibam que a gente, irmãos, tem que frutificar como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Nós temos que produzir frutos para Deus. E não enterrar o talento que aquele lá enterrou, irmãos. Então, cada servo, irmãos, ele saiu para lhe dar o que receberam. Eles investiram, fizeram de importância do que foi confiado neles. Mas Jesus também falou que tinha um lá que enterrou o talento. Glória ao teu santo nome. A pessoa ficava com medo das guerras, dos ladrões, né, irmãos? Aleluia, para evitar que fossem roubados suas casas. Mas ele não produziu, ficou quieto, ficou parado. É um exemplo de uma virginéssia. Como na palavra das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas.
E aí vem o acerto de contas. Aí a parábola continua, com o próprio Jesus Cristo narrando o acerto de conta deles. Os dois primeiros foram considerados fiéis, firmes na presença de Deus. A própria fidelidade de ambos é verificada no fato de devolverem ao Senhor tanto o capital como o lucro. Escrito em Mateus capítulo 25, versículo 20 a 22. Então nenhum dos dois, irmãos, guardou para si absolutamente nada. Eles sabiam que tudo pertencia ao seu Senhor, que é Deus, irmãos. Para Kistemacher, o Senhor responde de acordo com a fidelidade mostrada pelos servos. A própria recompensa que esses servos receberam, ele denota no reconhecimento de sua fidelidade por parte do Senhor. Eles foram elogiados por suas boas atitudes empreendedoras. Foram considerados servos dignos de confiança. Receberam novas obrigações, ou seja, novos dons. E por fim, foram convidados para sentar à mesa, entrar no gozo com seu Senhor, no banquete que simbolizaria a comunhão e a intimidade de quais os servos participariam dali em diante. Da qual os servos participariam dali em diante. Mateus capítulo 25, versículo 21 a 23. Então vamos explicar aqui. Esses dois primeiros irmãos, verdadeiramente, eles eram fiéis, com pouco, e muito foram colocados. Irmãos, quando a gente faz a vontade de Deus e usa dos dons que foi nos dado, nós temos que frutificar para Deus, irmãos. Nós temos que merecer a confiança de Deus. Deus dá uma ordem, você vai ficar quietinho no teu canto? Você vai enterrar o talento como o incrédulo fez? Se você tem 5, frutifica seus 5 talentos, para você poder receber mais dons. Então, o próprio Deus elogiou com as atitudes empreendedoras, ou seja, fizeram o que foi ordenado, fizeram o seu trabalho. Glória ao teu santo nome, eles se plantaram. Eles fizeram o trabalho deles e eles recolheram o que receberam. E eu falo a vocês, irmãos, a dívida deles foi paga. Por quê? Veio o acerto de contas. Aleluia, teu santo nome. Aí, o dono pediu para eles dar o dinheiro que eles precisavam dar. Veio o acerto de contas. E eles foram entrar no gozo. Em outras palavras, os justos verdadeiros, que fazem a vontade de Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e de toda a firmeza do teu coração, com Deus, com Jesus, em espírito e verdade, e fazem verdadeiramente a vontade de Deus, não nega de fazer a vontade dele, não nega de trabalhar para ele, glórias a Deus, pode ter certeza. Quando o acerto de contas vier, é só parabéns, é só elogio para Deus, glória ao teu santo nome, porque vocês usaram de boas atitudes e conservaram e usaram dos dons quando foi pedido. Isso aí faz você entrar no gozo do reino dos céus. Não importa se é pouco, sobre muito te colocarei, porque nós vamos estar diante de um grande banquete, a quem as verdadeiras pessoas humildes, que guardaram as palavras da profecia da Bíblia, que aprenderam a verdade e que fizeram o certo quando Deus tocava de fazer os seus trabalhos com seus dons, frutificaram e foram vencedores no pouco e no muito foram colocados. Isso que Deus está falando aqui é a hora de você, depois que for cobrado, de entrar nas bodas de ouro do Cordeiro. E você aceitar a mesa nas bodas de ouro, de você estar ceando com Jesus. Glórias a Deus. E vai ser uma linda festa, irmãos. Porque é isso que estava dizendo sobre 2 desses servos que realmente fizeram a vontade de Deus e não negaram verdadeiramente de trabalhar na vinha de Deus. Aleluia, teu santo nome. E o próprio Jesus Cristo, aleluia, teu santo, que contou essa parábola,
Aleluia, teu santo nome. Ele é o nosso advogado fiel, irmãos. Ele é o nosso salvador, irmãos. Glórias a Deus. Porque terá sim um acerto de contas com o próprio Deus. Mas faz o que Deus determina. Não negue de fazer a vontade dele. Usa corretamente seus talentos. Não importa quantos que Deus te deu. Mas frutifica para que você possa entrar no gozo do Senhor. Agora nós vamos falar do negligente. Porque tem um terceiro aí, servo. Em sua disciplência e irresponsabilidade, ele inventou uma justificativa para sua própria deserção do dever, tendo a própria audácia de acusar seu senhor, olha aí, ó, de ser duro, isto é, inflexível, rigoroso, severo. Tá vendo aqui, ó? Severo. Alguém que exige mais do que tem o direito de exigir. É que nem fala aqui naquele dia: Senhor, em teu nome, nós profetizamos, nós curamos, nós fazemos a tua vontade, nós expulsamos os demônios, nós pregamos, nós fizemos. E o que acontece? Vai ter a cobrança. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Não me deu de beber, não me deu de comer. Estava nus e não me vestistes. Lugar de mau e negligente serve aonde, irmãos? No lago de fogo, que arde como enxofre, que verdadeiramente usou de sua preguiça para servir a Deus, e verdadeiramente deu desculpas, mas naquele dia do juízo final, não vai ter desculpas nenhuma. Como a gente disse, irmão, o homem rico da história aponta para a pessoa de Cristo. Por isso essa acusação não pode estar correta. Ela está maculada pelo erro e pela maldade do servo. Por seu próprio caráter, ele vê a justiça de seu Senhor como severidade e brutalidade, e uma tentativa de lançar a culpa de sua inatividade sobre seu Senhor. Tá vendo aí, ó? E quantas pessoas que vivem dessa forma? Crentes de aparência, crentes mentirosos, crentes que aparentemente servem a Deus, mas não usa o talento que Deus te deu, não usa o teu dom, fica brincando, fica zoando, o tempo todo, fazendo piada da palavra de Deus. Mal e negligentes servos são. Temos que perceber, irmão, que a resposta do Senhor baseia-se na desculpa oferecida pelo servo. Mateus 25, 26. E logo, sabe o que acontece, irmãos? A desculpa é desmascarada e a verdade vem à tona. O caráter do Senhor Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, é generoso, pois deu a 3 de seus servos a possibilidade de serem seus sócios nos negócios. Em outras palavras mais francas, aquele que usa dos seus talentos, mediante a vontade de Deus, verdadeiramente quando é mandado, e você trabalha com vontade no Espírito Santo, na guia e na orientação de Deus, se você trabalha com aquele amor, com aquela mansidão, aqui ao invés de você dizer que serem sócios do negócio, nós podemos trocar o sócio no negócio como sacerdotes de Deus e de Cristo. Aí eu pergunto para você, aonde vai acontecer isso? Vai acontecer no reino milenar de Cristo. A noiva de Cristo, irmãos, ela vai ser como se fosse seu sócio no negócio, mas ela será sacerdotes de Deus e de Jesus, irmãos, com justiça e retidão. Então não adianta ficar com desculpas naquele dia. O povo que brinca vai perecendo de entendimento, não frutifica, não se conserva com seus dons, não guarda a palavra escritas no livro da vida, não guarda a Bíblia, não guarda nada, não lembra da volta de Cristo e ficam aí brincando de ser crentes. Ao repartir sua fortuna, ele fez como quem semeia. Quem semeia, irmãos, tem o direito de colher. Portanto,
ele estava colhendo o que semeara, estando como dono do seu direito de cobrar o lucro. Estão entendendo a parábola? O próprio dono, ele falava assim, ó, quem semeia tem o direito de colher. Portanto, ele estava colhendo o que semeara, estando como dono do direito de cobrar o lucro, que é cobrado. No caso, os dons, né, irmãos? Quando o servo declara que estava entregando tudo que pertencia ao Senhor, ele está mentindo. Ele dizia que estava entregando, né, irmãos? Mas ele não entregou aquilo que poderia ter lucrado. O Senhor lhe deu um talento para ser multiplicado, não enterrado, tá vendo? Vamos supor que você tem um dom na música, por exemplo. E você não toca, e você não crama, e você não usa daquilo que Deus te deu. E aquele talento você enterra. E você não tem vontade de trabalhar. Outros, por exemplo, Deus dá o dom da pregação. Deus fala, revela a palavra e a pessoa não quer pregar. Vocês estão entendendo? Aí vai lá, aí não quer saber de fazer a vontade de Deus. Então deixa enterrado, ao invés de ser multiplicado. Vocês entendem? Então o próprio Senhor privou o seu senhor dos juros. O servo privou o seu senhor dos juros, que poderiam ter se acumulado. Caso tivesse ele negociado com os banqueiros, como está em Mateus capítulo 25, versículo 27, ele foi propriamente negligente com o seu papel, pois o seu próprio coração era mau. Então não adianta ser privado das coisas de Deus, não adianta. Se Deus te deu o dom de você pregar, o certo é você pregar. Se Deus te deu o dom de você cantar, você tem que cantar. Se Deus te deu o talento de você, glória ao teu santo nome, de você expulsar demônio, você vai expulsar demônio. Se Deus te deu o talento para você curar, você vai curar. Se Deus te deu o talento para você orar pelos enfermos, você vai orar pelos enfermos, etc. Cada um, Deus dá pelo menos, no mínimo, um talento. E esse negligente aqui é como os incrédulos, que recebe, mas não usa o que Deus deu. No tempo certo, na hora certa. Glória ao teu santo nome. Tem gente, irmão, que Deus deu sonho, por exemplo, para ímpio. Ímpio tendo sonho de revelação do fim dos tempos. Mesmo assim, até falou e depois volta de costas para trás. Não entende, irmão? Glória ao teu santo nome. O próprio coração daquela pessoa, aquela terceira pessoa, era maldosa. Por quê? Deus conhece o íntimo de coração de cada um, irmão. Não adianta você enganar. Você pode enganar teu pai, tua mãe, teu irmão, quem você quiser, mas a Deus você não engana, porque Ele analisa o nosso pensamento e o nosso coração. E Ele sabe quem tem um coração bom e quem tem um coração mau. A própria atitude do Senhor é castigar o mau servo. Está escrito lá em Mateus 25, versículo de 28 a 30. A primeira parte do castigo implica em perder tudo aquilo que lhe foi dado. Você entende? Ou seja, o talento, irmão, o dom, ele pode ser retirado. O dom que é tirado como fim da sociedade proposta pelo Senhor. Vocês veem só? Se você não usa o seu talento como Deus determina de você usar, ao invés de você multiplicar o talento, o que Deus faz? Deus pega o teu talento e dá a outro que precisa. Ou seja, e Ele corta a sua sociedade com você. Ou seja, corta a tua comunicação com você. É os mal e negligentes servos. Deus permite que a pessoa vá para a operação do engano, vá para a operação da iniquidade. Porque é aquele que está se sujando, que se suje cada vez mais. Só um minutinho, irmãos. Então, como está descrito aqui na Bíblia, irmãos, eu deixo bem claro que a pessoa que não frutificou para Deus, ele realmente, se Deus precisar, ele tira o talento que a pessoa tinha. Ou seja, ele tira realmente o dom da pessoa e dá para outra que precisa. Certo? Então, ele coloca como primeira parte do castigo que implica em perder aquilo que lhe foi dado. Então, o talento dele é tirado como fim da sociedade proposta pelo Senhor. E aí, o próprio Kistemacher, que está aqui no artigo, ele sugere que até o que tem lhe será tirado. Tá vendo?
Até o que tem lhe será tirado. Se a pessoa tiver 5 e tiver enterrado os seus 5 talentos, vamos supor, não pratique os seus 5 talentos que Deus te emprestou, ou seja, seus 5 dons, fica brincando, fica zoando, fica pecando por aí, a atitude que Deus toma é de tirar todos os talentos que está naquela pessoa. Ou seja, todos os dons que ele deu. E fecha, aleluia, qualquer possibilidade da pessoa, aleluia, se aproximar com ele. É nós que ficamos afastados de Deus, irmãos. Não é Deus que, aleluia, não precisa, que precisa da gente. É nós que precisamos dele. E é nós que se afastamos dele. O próprio pecado faz nós se afastar de Deus, irmãos. Então, as atitudes do Senhor em tentar recuperar do que de direito lhe pertencia. Isto é, os lucros esperados. Para isso, as propriedades do servo lhe teriam sido tomadas. Agora, quanto à explicação de Herriksen, ele afirma que o verdadeiro sentido do verso 29 é o homem que, por meio do próprio uso diligente das oportunidades de serviço que Deus lhe deu na sua obra, irmãos, trabalhar na obra de Deus é fácil, né, irmãos? Mas a obra de Deus pode ser feita na rua, na internet, como a gente faz, ou mesmo nas igrejas, né, irmão? Que ainda prega a verdade. Se dedica ao Senhor para que, pela graça divina, amar e ajudar os outros, e ao agir assim, se tem enriquecido, continuará nesse curso, se tornando mais e mais profundamente rico. Rico o quê? Espiritualmente, né, irmão? Rico das coisas de Deus. Em contrapartida, a pessoa que tem empobrecido, porque nunca se deu a si mesmo, quando o pouco que uma vez possui lhe será tirado. É por isso que Deus fala que a igreja, por exemplo, de Filadélfia, é uma igreja de pouca força, né, irmãos? É a igreja verdadeira, a igreja que será arrebatada. É a igreja que guarda pouquinho, né? Mas tem azeite reservado. Então, com pouco que ela produziu, muito será colocado. Agora, o que tem pouco e enterrou o talento vai ser tirado. E depois de tudo isso, o mau e negligente servo ainda é lançado para fora, nas trevas, que Deus fala no último verso. Em vez de participar do banquete, ou seja, das bodas de ouro do cordeiro, o servo é privado dele. Não haverá alegria, mas choro e ranger de dentes. Não haverá comunhão, mas se distância. Você vê só? Com esse entendimento da palavra, irmãos, é importante fazer alguns tipos de considerações. E nós vamos para o segundo item agora, que Deus requer muito de uma pessoa que anda nos caminhos dele, através dessa palavra. Uma dessas considerações, que no item 2 fala, é que Deus requer fidelidade. Ele quer fidelidade, irmãos. Quando a gente fala em evangelização, a gente está falando de uma responsabilidade que pertence a todos os servos do Senhor. Isso é escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Marcos capítulo 16, versículo 15, João capítulo 15, verso 16, Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículo 40 a 42. E vamos pegar aqui, por exemplo, o nosso aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, só uma aqui, né, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 40 a 42. Pedro continuou, porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia, e também fez com que ele se aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois do que Deus ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Glórias a Deus. O próprio apóstolo, irmãos, tinha tanta convicção dessa verdade que expressou: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Lógico, a gente não tem que gloriar de nós mesmos, né, irmão? Tipo assim, ter orgulho de si próprio, né? Pois sobre mim pesa essa obrigação. Nós temos essa obrigação, né, irmãos?
porque ai de mim se não pregar o evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9. Tá vendo aqui, ó? Capítulo 9, versículo 16, dessa advertência. Eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Ou seja, a gente não tem que ficar orgulhosa de si própria para fazer o anúncio do evangelho. Seja o que for, na internet, na rua, onde for. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de mim se a gente não faz a vontade de Deus, né, irmãos? Ai de mim se a gente não mostrar coragem como Deus requer da pessoa justa e verdadeira. Essa era a minha responsabilidade como despenseiro. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17, do lado. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então não posso esperar algum pagamento. Né, irmãos? Porém, se não faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Tá vendo aqui, ó? Porém, se faço como um dever, é dever de todos nós estarmos fazendo o que Deus manda nós fazer, né, irmão? E com amor, e com mansidão, e com justiça, e com retidão e bastante zelo. Ou seja, que cada um seja encontrado fiel. E nas palavras do próprio apóstolo, o que ele requer como dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Ou seja, nós temos que ser fiéis a Ele, em espírito e verdade. Amar a Ele sobre todas as coisas, todo entendimento e de todo o teu coração. Deus requer que sejamos fiéis no nosso chamado cristão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Nós era trevas e nós viramos luz, né, irmãos? A luz do mundo. Então nós fomos escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus na terra, irmãos. Glória ao teu santo nome, que tirou nós da escuridão e nos colocou para a luz. Porque a gente é a raça escolhida, os sacerdotes futuros de Deus e de Jesus. A nação completamente dedicada a Deus. O povo que pertence a Ele, ou seja, tem um pacto com o próprio Deus, né, irmãos? Porque nós fomos escolhidos para estar fazendo a boa obra na presença de Deus. Nós temos que ser fiéis, sim, em espírito e verdade, porque Ele chamou a nós para sermos fiéis no pouco, e sobre muito Ele nos colocará. Ele nos legou um evangelho, um tesouro precioso que precisa ser anunciado a todas as nações da terra. Mateus 24, versículo 14. É onde está escrito sobre essa questão. Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 24, né? 24, versículo 14. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Ele tem que ser anunciado no mundo inteiro, o evangelho. Então, irmãos, é como fala. Não é verdade? Que precisa ser anunciado a todas as nações da terra. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor não resgatou o povo para construir catedrais, fundar escolas, criar orfanatos e longas. Não. Não é essa a intenção de Deus que Ele resgatou as pessoas para fazer na terra. Ainda que isso seja importante e necessário, o principal projeto da igreja, que é os verdadeiros justos que servem a Deus em espírito e verdade, não é a igreja da placa de igreja, não é.
é a questão de nós sermos a igreja, né, irmão? Cada um de nós é a igreja de Jesus. É anunciar o evangelho. O foco deve estar na proclamação às pessoas da própria salvação que Deus propôs em Cristo Jesus, seu Filho. Escrito em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Vocês veem só? Se você crê em Jesus, você não é uma pessoa que vai ter morte, mas vai ter a vida eterna. Né, irmãos? Porque aquele que aceita Jesus tem vida. Por quê? Como eu disse de novo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por ele. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. O único Deus verdadeiro você tem que adorar. O único Jesus Cristo verdadeiro que você tem que adorar. Se você tem eles no teu coração e anda com mansidão do Espírito Santo, você terá a vida eterna. Glórias a Deus. Cada cristão deve fazer, importantíssimo, a sua parte. Cada qual deve ser encontrado fiel, ou seja, salvação individual. É fácil pensar em fidelidade coletiva, porém, é difícil muitas das vezes pensar em fidelidade individual. Se cada qual procurar assumir compromisso de ser fiel na proclamação do Evangelho, a igreja experimentará uma nova era e os frutos que você produz aparecerão. A fidelidade que Deus deseja ver em nós se manifesta por meio dos frutos. Está vendo a importância de produzir frutos? Dos frutos que produzimos. Na própria parábola do semeador, que nós dissemos, assim, por exemplo, no podcast anterior, a semente que caiu em boa terra produziu 100, a 60 e a 30 por 1. Mateus capítulo 13, versículo 8, versículo 23. Nós somos chamados para produzir frutos. João capítulo 15, verso 16. Não foram vocês que escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Glória ao santo nome. Vocês veem aí a importância de saber produzir frutos? Nós temos que produzir frutos. Frutos para a boa obra de Deus. Frutos de louvor. Fruto da paciência, fruto da bondade, fruto da misericórdia, frutos e frutos, frutos bons, frutos de boa qualidade, para que vocês entrem no gozo do Senhor. A proporção que Deus quer ver produzidos é alta. Glória do santo nome. Assim como foi com os servos que negociaram os talentos. Como em Mateus 25, versículos 15 e 16. Não há como ser fiel sem pregar o Evangelho. Não tem como você ser verdadeiramente fiel sem você estar pregando o Evangelho. Não há como você ser fiel sem dar frutos. Isso é algo improvável e impossível. Não adianta você ser um crente preguiçoso na questão de fazer a vontade de Deus. Não adianta. Não tem uma ordem. Segue a ordem. Faça a vontade de Deus. Usa do dom, do talento que Deus te deu. É impossível você ser fiel se você não pregar o Evangelho. É impossível você ser verdadeiramente fiel se você não dá frutos, como a árvore frutífera, que foi plantada lá entre os espinhos. Ele foi frutífera. Ele pode trazer suas árvores. Não tem como. Agradar dos senhores. Tem. Então essa é a importância. Que uma das importantes coisas que Deus requer, através da lição dessa palavra, é a fidelidade com Deus. Próximo item.
Nós temos uma motivação para evangelizar. É o terceiro item. Então, o que diz aqui nesse terceiro item? Jesus ele deixou claro na sua parábola que o senhor rico demorou muito tempo, mas depois voltou. Como vimos, a sua demora não é a ênfase central, mas sim a certeza do seu retorno. João capítulo 14, verso 3. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E fez a promessa da sua própria volta, irmãos. Glórias a Deus. A vinda de Cristo, irmãos, vocês podem ter certeza. É uma certeza absoluta, irmãos. Porém, aparentemente, muitos cristãos não pensam nessa verdade como deveriam. Ou seja, pregando prosperidade, pregando milagre, mas esqueçam de pregar a vinda de Cristo. Esqueçam de pregar o Apocalipse. Esqueçam de pregar o arrebatamento. Esqueçam de pregar a tribulação. Como deveriam. Vivemos nos últimos dias. A própria Bíblia fala. Estamos nos últimos dias. A consumação do reino de Cristo está próxima. E nem mesmo os sinais da vinda do Senhor têm sensibilizado o coração de muitos seus servos, aos maus e negligentes servos do dia de hoje, para que é crente para ficar brincando com o mundo, ficar pecando, ficar errando, toda hora não tem prazer nenhuma com a palavra de Deus, nem busca, nem se santifica. Fica aí como crente de aparência. Vai na igreja, canta, louva, quando tá fora tá no bar, tá na cachaça, não é verdade? Tá no bordel, tá na boate, tá fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. E tem enterrado, então, o seu talento que era para ser utilizado. A parábola dos talentos era propriamente dita, contada, dentro do contexto do sermão profético de Cristo, quando ele falou acerca das últimas coisas. Mateus 24, versículos de 3 a 14. Jesus declara que a sua vinda será precedida por uma multiplicação de falsa religiosidade. Ou seja, muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, muitos falsos cristos. Por uma confusão social e políticas de proporções internacionais. Ou seja, guerras, rumores de guerras, né? Nação levantando contra nação, reino contra reino, e por incidentes naturais graves. Verso 7. Aí, que fala, por exemplo, dos terremotos, das pestilências, né? De todo o aumento da fúria da própria natureza. O aumento fortíssimo que fala, por exemplo, de terremoto. E por um aumento de iniquidade, que fala que por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Como está escrito na Bíblia. Não é preciso ser um estudioso da palavra para saber que isso está acontecendo. Você já percebe nos próprios noticiários. Olha aqui, ó. Basta apenas ler os jornais. Pega o jornal na internet, leia. Liga a TV para ver o que está acontecendo com o mundo. Mas por que isso não faz a igreja se sensibilizar e assumir seu compromisso de pegar o evangelho? Eu vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Eu vi uma notícia na TV, só para vocês terem uma ideia de como que a iniquidade é tremenda. Uma iniquidade tremenda hoje cedo. A pessoa, uma mulher, que estava andando com uma outra mulher. De repente, essa mulher mata e queima o corpo. Queima, mata queimada. Olha a maldade humana na terra, irmãos. Cadê o amor com o próximo? Cadê? Olha o aumento da iniquidade. Olha a crueldade que o povo está fazendo no dia de hoje. Glórias a Deus. Própria TV, principalmente os jornais da tarde, noticiam o tempo todo na TV de mortes hediondas que desagradam a Deus. Então, irmãos, é o aumento da iniquidade.
brincar com o evangelho, brincam. Mas zoar, brincam. Só prosperidade, só dinheiro, só grana. Só o que interessa o povo. E o povo fazendo lá, que nem o lobo devorador, né? Pegando o dinheiro do fiel e comprando seus apartamentos e sua casa na praia. Os pastores incrédulos. Não estamos falando aqui de pastores que verdadeiramente pregam o evangelho. Tem gente que prega verdadeiramente na guia de Deus. Mas tem muitas pessoas que são os hipócritas. São lobos devoradores, como a gente disse naquela explicação da comercialização da fé. Pessoal querendo vender a fé com mentiras, com heresias, com falsidade, como a gente vê no dia de hoje, pregando só água fresca, aleluia, de leitinho derramado na igreja, e não pregam com tempero forte da palavra de Deus, aquilo que está realmente escrito nas escrituras, porque distorce do evangelho. Então, tomando o exemplo do servo negligente, a gente pode chegar a algumas respostas disso. A primeira é, nós temos uma visão errada acerca de Deus, irmãos. Temos. Achamos que ele é mau e vingativo. Deus não é mau e vingativo, gente. Deus ele é bom. Deus ele é justo. Deus é misericordioso. Mas sempre com uma coisa. Ele também é fogo consumidor. Ele estende a mão para nós, irmãos, o tempo todo. Só não se arrepende quem não quer. Glória ao santo nome. Mas um dia, ele vai vir com ira na terra. Como está escrito nas profecias. Então entendemos sua justiça como a manifestação da sua ira, em vingança. Outra coisa, nós não somos capazes de perceber que o amor é parte da personalidade de Deus. Muitos não percebem isso, irmãos. Portanto, toda a sua atividade é atividade amorosa. 1 João capítulo 4, versículo 8. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. É 1 João, né, irmãos? 1 João capítulo 4, versículo 8. Lá no versículo 8. Quem não ama não conhece, pois Deus é amor, irmãos. Ele é amor também, irmãos. Mas ele também é, como vocês sabem, fogo consumidor, irmãos. Mas ele tem seu lado de amor. Glória do santo nome, Senhor. Sendo assim, até a manifestação da justiça é baseada no amor, irmãos. Até a sua justiça é baseada dentro do seu amor. Deus é amor, irmãos. É justiça ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele é amor, é misericordioso, é bondoso, é misericordioso, ele também é fogo consumidor, com justiça verdadeira e com verdadeira retidão dele. Salmos capítulo 50, versículo 6. Os céus anunciam que Deus é justo e que ele mesmo é quem vai julgar, tá vendo? Ele é justo, mas ele também vai julgar. Glórias a Deus. O que muitos fazem é o quê? É lançar sobre Deus seus próprios erros e pecados, criando uma imagem corrompida de quem de fato ele é. Temos medo do encontro com o Senhor. Quem que não tem, né? Temos que ter temor de Deus, mas não também ter medo, né? Logo, não queremos pensar no seu retorno. Esse tipo de atitude é próprio de quem não conhece a Deus. Conhece de tudo, qualquer tipo de coisa. Esse conceito errado implica numa atitude errada em relação a ele. A segunda resposta que a gente pode achar aqui, irmãos, é que achar que o Senhor não cumprirá a sua promessa. Depois de tanto tempo, o servo achou que o seu Senhor não voltaria. Estamos pensando isso também. Onde está escrito sobre esse pensamento? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 4 e 5. Versículo 4 a 6. Olha aí, ó. Dizendo, ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram,
E tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Até hoje é assim, né? Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada de água e no meio da água. E também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Porém, irmãos, o próprio propósito de Deus quanto à salvação de seus eleitos ainda não se concretizou. Por isso Cristo ainda não voltou. Segundo Pedro, capítulo 3, capítulo 2, versículo 9. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Então Ele sabe livrar os que são dele, das aflições, as pessoas verdadeiramente dedicadas a Ele, e Ele também sabe como guardar os maus, que vão estar debaixo do seu castigo no dia do julgamento. Que julgamento? No dia do juízo final. E no dia da tua ira, para quem estiver viva, os ímpios, que vão perecer na mão do anticristo. Porém, o propósito de Deus quanto à salvação, irmãos, brinca aqui. Então isso implica que há muito serviço a ser feito. A motivação cristã para a pregação do Evangelho não pode ser baseada em conclusões aradas acerca de Deus. Deve ser baseada, sim, na certeza que o nosso Senhor está voltando. O medo não deve ser um motivo para servirmos a Deus, mas o amor que está com Ele. Mas o nosso amor mediante a Ele. E quando voltar, o que Ele espera? Ele espera encontrar-nos para acatar as contas. Ele quer ver os frutos que produzimos, as vidas que alcançamos para Ele. Ele quer contemplar o fruto do penoso trabalho da sua alma sendo multiplicado. Isaías capítulo 53, verso 11. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz, por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados dele serão perdoados. Está vendo? Deus é misericórdia. Ele quer ver os frutos que produzimos. Que tipo de acerto de contas terá com o justo? Um tribunal do galardão. No próprio tribunal do galardão, Deus vai desconsiderar os pecados, mas Ele vai cobrar todas as nossas outras atitudes. Então, Ele quer ver o seu trabalho, do seu fruto que você produziu, da sua alma, sendo multiplicado. O trabalho que você teve penoso na terra, da sua alma sendo multiplicado. Certo? Então, terá o acerto de contas. Vamos para a conclusão. A parábola dos talentos, ela nos ensina a aproveitar todas as oportunidades que temos para fazer a vontade de Deus, a fim de multiplicar aquilo que o próprio nos confiou. Quem? O próprio Deus nos confiou que produzíssemos. Cada cristão precisa tomar a atitude, certo? Cada um de nós, em relação ao dever e à obrigação de pregar o Evangelho. Somos todos chamados para evangelizar, ou seja, anunciar a vinda de Cristo, anunciar e de pregar o Evangelho da criatura, ou seja, ensinar as Escrituras Sagradas, em espírito e em verdade, para cada criatura. Temos essa ordem divina nos nossos corações. Por isso, devemos estar atentos ao retorno do Senhor, sempre vigilantes o tempo todo com o retorno do Senhor, como próprio motivador do nosso trabalho, sabendo que o Senhor quer encontrar-nos o quê? Fiéis. Fiéis. Ele quer nós fiéis com Ele. Assim, quando se manifestar o nosso eterno Senhor, haveremos de receber a bênção maior de estar na sua companhia para sempre, desfrutando da sua comunhão bendita. Ou seja, quando o arrebatamento acontecer, ele vai levar os justos fiéis para as bodas e vai mostrar também a nossa casa lá nos céus. Aí vou perguntar a vocês, prestem atenção nessas perguntas. Nós temos levado o Evangelho de Cristo
Aí a outra pergunta. Nós somos fiéis do nosso chamado para levar o Evangelho? Nós estamos levando o chamado a sério de estarmos pregando o Evangelho a toda criatura? Ou nós estamos mesmo delegando esse dever aos pastores, missionários e evangelistas? Está dependendo do pastor da igreja, do teu missionário e dos evangelistas. Tá bom? É esse o assunto, irmãos. Agora eu vou dar uma rápida explicada sobre os tipos de dons que existem. E para encerrar esse assunto, eu quero deixar claro da importância de vocês saber sobre dons e talentos, tá? Deixar bem clara essa explicação para vocês não terem dúvidas. Bom? Quais são e para que servem? Muitas dúvidas são geradas no meio cristão acerca dos dons. E por mais que muitos tenham conhecimento sobre isso, ainda existem muitos em dúvida sobre essa questão. Claro que existem várias linhas de pensamentos cristãs. Portanto, falarei ao longo desse texto usando passagens bíblicas e evitando de posicionar de acordo com a minha opinião, de que vai de acordo com a denominação com a qual eu encaixo no corpo de Cristo. Dons e talentos. Primeiro temos que entender que existem diferenças entre dons e talentos. Um talento é resultado de algo que já vem na sua genética, ou de um treinamento ou algo. O dom espiritual é o resultado do poder do Espírito Santo agindo através de você. Por exemplo, não vou dizer que tocar violão é um dom espiritual de Deus que me deu, mas Deus me deu um talento ou facilidade de aprender a tocar. Certo, irmãos? Para que servem então os dons e os talentos? Vamos lá. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que todas as coisas de Deus sejam glorificadas mediante Jesus Cristo, e que sejam dadas a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quais são os dons espirituais citados na Bíblia Sagrada? Existem 3 listas de dons espirituais na Bíblia, escritas em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4. Na minha opinião, a mais detalhada é a relatada por Paulo aos Coríntios. Ele cita os seguintes dons. Vamos lá. Vamos fazer em resumo, tá? Significado de cada uma delas. Palavra de sabedoria é a capacidade que o Espírito Santo dá a uma pessoa para oferecer um conselho sábio baseado na palavra de Deus, certo? Como foi, assim como exemplo com Salomão, né, irmãos? Habilidade de profetizar não consiste necessariamente de prever uma situação futura, mas em proferir uma mensagem especial do Espírito Santo. Fé não se refere à fé habitual que todo cristão deve ter em relação à salvação, mas é uma habilidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para confiar plenamente em Deus em qualquer situação. Cura, como o nome diz, é a capacidade que o Espírito Santo dá a alguém para orar por curas. Operação de milagres é o dom que o Espírito Santo dá a entender de alguém para mostrar situações sobrenaturais. Discernimento sobre espíritos é o discernimento que o Espírito Santo dá a alguém para que ele saiba quando uma mensagem vem diretamente de Deus ou de enganador. Isso não tem, eu sei como que é isso aqui. Variedade de línguas refere-se à linguagem espiritual que o Espírito nos dá para a nossa própria edificação. Interpretação de línguas refere-se à capacidade de compreender o significado de diferentes línguas. A única maneira de edificar a igreja através da oração em línguas é se houver também um intérprete. Quais são os melhores talentos? Não há talento melhor ou pior.
Alguém que toca instrumentos deve fazê-lo para a glória de Deus. Quem tem habilidade nas artes práticas também. Alguém que tem uma capacidade motora mais avançada também deve fazê-lo para a glória de Deus. Portanto, qualquer habilidade que você tenha possui apenas esse propósito. E por último, eu posso ter todos os dons? Sim, podemos ter. Paulo deixa claro em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, que devemos buscar os melhores dons para ajudar na obra de Deus. Mas também deixa claro que um corpo tem muitas partes. Cada um tem sua função específica e deve estar satisfeitos em usar as ferramentas dadas por Deus para a edificação de todo o corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, esse também, com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós dado o poder de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Portanto, como o próprio apóstolo Paulo disse, né, irmãos? Busque os melhores dons, mas nunca se esqueça de que eles servem para manifestar o amor de Jesus Cristo aos outros e para ajudar no reino de Deus. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e irmãs em todos os momentos e sejam manifestados através dos melhores dons para todos sempre. Amém. É isso, irmãos, o assunto. Eu creio por Deus que deu para esclarecer bastante coisa nessa explicação. E espero, irmãos, que vocês continuem prontificando a estudar a Bíblia, tá? É importantíssimo, né, irmão? Nós aprender das coisas de Deus. Porque Ele sabe, irmãos, quem verdadeiramente anda nos caminhos dele e quem não anda, tá bom? É esse o ensinamento, irmãos. Pratiquem o seu talento, né? Não seja que nem um mau e negligente servo. Sejam como bons servos. Não deu para falar de todos os dons, mas os mais comuns Deus deu de falar, né, irmãos? Então, tem como buscar dom? Tem. Então, frutifique-se mais na presença de Deus. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, vigie cada vez mais. Faça um propósito com Deus. Pede dom para Ele. E se Ele achar graça, você pode ter certeza, Ele vai te dar sim, tá bom? Muito obrigado por essa explicação, né, irmão, desse ensinamento. Então, nós vamos ficando por aqui, né, irmãos? Fiquem com a paz de Deus e até o próximo podcast aqui na Palavra Viva e Eficaz Verdadeira, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com a paz de Deus e até mais. Fui!